Todos pegaram a folhinha? Folhinha? Tá bom. Irmãos, que bom estarmos aqui preservados neste finalzinho de ano. Que bom que nossa família foi preservada, a nossa saúde, os nossos amigos, a nossa igreja. Este último culto de oração do ano me levou a refletir com base no Salmo 131. Vamos ler este salmo. Tudo bem? Então, vamos ler. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Qual criança desmamada está a minha alma para contigo, o Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quando nós estudamos os Salmos, nós fizemos um estudo sequencial, estudando salmo por salmo. Este salmo foi considerado, foi estudado. Depois a irmã Maria José fez um estudo também, né, Maria José? Sobre o Salmo 131. O meu resumo sobre este salmo, que está expresso na folha que eu dei para os irmãos, diz que esse salmo é uma declaração de serenidade. Uma declaração de serenidade. Este salmo faz parte dos chamados cânticos, ou cântico dos degraus. O povo de Israel viajava para o templo a fim de celebrar as festas que eram estabelecidas na religião dos israelitas. E nas viagens, eles usavam cânticos próprios. Os romeiros cantavam na sua caminhada, vindo de vários lugares, formavam caravanas para virem a Jerusalém. E eles usavam os chamados cânticos dos degraus. Quando chegavam em Jerusalém, o templo ficava no alto e as pessoas, os viajantes, precisavam subir as escadas e ali eles cantavam. Então nós encontramos no livro dos Salmos os salmos apropriados para as caminhadas. Eram chamados cânticos dos degraus, cânticos de subidas, canção de peregrinos, cânticos de romagem. O Salmo 131 é um desses cânticos que o povo de Deus cantava enquanto subia para a casa do Senhor. Eram cânticos de alegria, cânticos de esperança, cânticos de fé. O povo acreditava
no cuidado de Deus e na importância da vida, da relação com Ele, o povo acreditava no valor do culto e das celebrações na casa do Senhor. E eles vinham cantando essas canções. Este é um dos cânticos de romeiros. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Consta que esse é um salmo de Davi. Primeiramente, vamos analisar que a descrição da serenidade é expressa de várias maneiras, de acordo com várias traduções. Frequentemente eu lembro aos irmãos que quando nós lemos a Bíblia em português, nós estamos lendo tradução. Por exemplo, os salmos foram escritos em hebraico. Para traduzir do hebraico para o português ou para o inglês ou espanhol, o tradutor tem problemas, tem dificuldades. Porque é muito diferente o pensamento e o linguajar, tanto por causa de ser outra língua, uma língua muito difícil da nossa, quanto pelo fato dos tempos que já se passaram. Então, algumas coisas precisam ser explicadas. Dando um exemplo, o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas, que Jesus chamou os 12 e Paulo não foi chamado quando Jesus chamou os 12, quando Jesus formou a sua equipe, Paulo não estava lá, ele não andou com Jesus, Paulo não fazia parte daquele grupo de pescadores. E ele disse mas ele era apóstolo também, ele também foi chamado. Ele falou que ele foi chamado como que ele foi chamado como um abortivo. As traduções diz que Paulo declarou que ele não foi chamado juntamente com os outros, mas que ele foi chamado como um abortivo. As traduções que usam essa expressão, elas são pobres, porque Paulo não foi chamado como um abortivo. A tradução diz abortivo. Ele foi chamado como um fora de tempo, porque Jesus formou a sua equipe, Paulo não estava lá. Mas mais tarde ele foi chamado. Então ele foi chamado fora de tempo. E a ideia quando nasce uma pessoa, quando uma mulher tem um bebê, há a possibilidade de ser um parto fora de tempo. Se o parto foi antecipado, é um abortivo. Mas se ele for retardado, não é abortivo. Uma mulher não aborta com 9 meses e meio, ela aborta com 3 meses, 2 meses. Prematuro, na verdade. Hein? É prematuro. Isso. Abortivo é quando morre. Aborto é quando morre. Aborto? É quando ele nasce, abortado. É prematuro. Ah, sim, tá certo. Melhor explicando assim. Na verdade, existe uma palavra para isso. Os antigos, quando colhiam, eles, por exemplo, o agricultor colhia o trigo, ou colhia, digamos, uvas. O lavrador, quando colhe, ele colhe o fruto. E às vezes, passada a época, uma árvore pode dar mais um fruto. Esse é o fruto que vem depois, sabe? Fora de tempo. O que Paulo quis dizer é que ele foi chamado fora de tempo, mas ele não era um prematuro, ele não era um abortivo. E a palavra é seródia. A fruta seródia, ela que dá depois que as outras já deram, passou do tempo. Por exemplo, se a colheita é em abril, você vai colher uma maçã em maio, já passou do tempo. Essa que é a ideia. E a palavra usada é seródia,
ou serotino. Quando, por exemplo, vamos supor que uma mulher passou dos 9 meses, passou 2 semanas dos 9 meses, então ela vai ter um parto serotino, um parto depois. Então, existe o prematuro, né, o parto que veio antes, ou o parto que vem depois. Então, Paulo falou, ele não falou eu sou como um abortivo, ele falou eu sou um serotino, quer dizer, vim depois. E aqui nessa passagem, nós temos alguma coisa parecida, nesse salmo, temos alguma coisa parecida. Pelo seguinte, o salmista diz que ele é como uma criança, ele é tranquilo, ele é sereno, ele é sossegado, como uma criança desmamada. Isso não faz sentido. Porque o desmame não traz serenidade para o bebê, pelo contrário, traz perturbação. Né? Lá quando a gente era criança, que havia dificuldade o leite para o bebê, e dificuldade de alimentar um bebê, quando secava o leite, às vezes a mãe não tinha mais leite, e o bebê, ele não tinha acesso à amamentação, esse bebê muitas vezes ficava desidratado, até desnutrido. Quer dizer, não é bom o desmame. Aqui, esse desmame é visto como uma coisa positiva. Mas o desmame não é uma coisa positiva naquela circunstância. Então, o texto diz assim: o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada. Aí eu fui ver as várias traduções. Aí eu coloquei aí. Uma tradução diz: qual criança desmamada para sua mãe? Almeida Revista Corrigida. Então não faz sentido. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Não faz sentido. Como criança está satisfeita para sua mãe. É diferente. Fiz calar e repousar meus desejos como criança desmamada no colo de sua mãe. Bíblia de Jerusalém. Como uma criança carregada pela sua mãe. Bíblia ecumênica. Assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim estou satisfeito e tranquilo. E o meu coração está calmo dentro de mim. Nova tradução da linguagem de hoje. Qual um bebê de colo junto à sua mãe? E a versão que nos ajuda. Sou como uma criança recém-amamentada. A criança serena é aquela que acabou de mamar, e não a que foi desmamada. Tá? Então, felizmente, a NVI dá a ideia que faz sentido. A NVI diz: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Então, o salmista imagina o bebê. O salmista, ele se imagina ser, ele é um bebê, está no colo da sua mãe, e ele foi amamentado. Ele já acabou de ser amamentado. Então, a criança, depois que ela chora que está com fome, né? Ela chora que está com fome, ela está inquieta, aí a mãe põe a amamentar. Ela se amamenta, aí fica serena. O salmista falou: eu sou essa criança, eu sou esse bebê, acabou de mamar, está sereno. Isso aí é poesia. Acho que outro dia eu falei para os irmãos que a palavra, a verdade de Deus, ela é transmitida muitas vezes em forma poética. Isso é uma poesia, né? Uma coisa poética. Um bebê que estava chorando, desesperada, com fome, vai para o colo da mãe, mama, agora foi amamentada, aí está serena. Então, a serenidade
É consequência de você estar satisfeito e sua carência foi suprida. Então o salmista diz assim: eu acalmei o meu coração, eu me sinto como uma criança, um bebê que acabou de ser amamentado. Essa é a ideia. Então, quando eu estou sereno, estou tranquilo, eu pareço aquele bebê que acabou de mamar e está tão sereno, tão sossegadinho, tão quietinho no colo da mãe. Às vezes eu até me sinto assim, né? Parece que eu sou aquele bebê que já mamou, agora está no colo da mãe ali, sossegadinho, vai pegar no sono tranquilo. Então essa é a principal ideia desse salmo. Aí ele faz essa declaração, porque veja só, são duas coisas. Primeiro, está sereno. Agora ele declara essa serenidade. Então ele declara: eu estou sereno. Então ele faz essa declaração. Às vezes nós não declaramos o nosso estado. A gente está mal, a gente não declara. A gente está bem, a gente não declara. A gente não fala nada. O salmista não. Eu me sinto, pela minha fé, eu me sinto como um bebê que foi amamentado e está sereno no colo da mãe. Eu, quando li esse salmo antes de estudá-lo, porque a gente lê e tal, depois um dia a gente vai estudar. Quando eu comecei a ler esse salmo, eu fiquei impressionado da beleza poética, né? É uma coisa linda, é uma poesia linda. O meu coração está tranquilo, a minha alma está tão sossegada como um bebê que estava com fome e agora foi amamentado. Eu estou calmo, eu estou sereno. Serenidade é um estado em que você se sente totalmente protegido, totalmente tranquilo. Nenhum medo, nenhum susto, nenhuma dor, nenhum barulho, nada. Você está num estado de tranquilidade. É assim que o salmista descreve a sua relação com Deus. Ele veio de longe, viajou de longe, andou muito, está muito cansado. Agora ele chega na casa de Deus. E ele então diz: eu estou tão sereno, eu estou tão sossegado, eu estou tão tranquilo. Faz pensar num bebê que acabou de ser amamentado. Isso é muito bonito. Alguém quer falar? Dizer ou fazer uma pergunta? Se quiser, pode interromper. Tudo bem? Está compreendido? Tá. O John Stott tem um livro que ele fala: ouça o Espírito, ouça o mundo. Ele quer dizer que a compreensão das coisas de Deus implica em você escutar a palavra de Deus e observar o mundo. Eu tenho um livrinho lá em casa, o autor diz que o mundo é o dicionário de Deus. O mundo é o dicionário de Deus. Você tem a palavra de Deus e essa palavra é compreendida a partir da consulta ao dicionário. Quando eu falei sobre nascer da água, que geralmente o que Jesus fala, aquele que não nasceu da água, e muita gente pensa que ali se fala do batismo, mas não é o batismo, é o parto natural, porque todo mundo nasce da água. O bebê, antes de nascer, está dentro d'água, ele está na bolsa d'água, certo? E João fala: aquele que não nascer da água e depois nascer do Espírito. Então, são dois nascimentos: o nascimento na maternidade e a conversão. Simples. Se entender dessa forma. Agora, se eu começar a dizer que aquilo ali é o batismo, não faz sentido. Não faz sentido, porque o batismo não é nascer. O batismo não significa nascimento. O batismo significa morte. Sepultados como Cristo foi sepultado no batismo. Então, nascer da água não pode significar batismo, de jeito nenhum. Quando os jovens, as pessoas vão para a faculdade teológica, meu querido Daniel, que eu amo do fundo do meu coração, sabe, quando nós vamos para uma faculdade teológica, fazer um curso, a gente já leva muitos conhecimentos, muitas informações. E às vezes nós ficamos chocados quando vemos que aquela informação
Não bate, não faz sentido. E quando eu falei isso, que nascer da água não tem a ver com o batismo, um aluno ficou com ódio de mim. Ele recusou totalmente a explicação que eu estou dando. Então o que eu faço? Eu leio a Escritura e olho o mundo. O mundo diz que nascer da água é todo bebê que nasce na maternidade, nasce da água. Eu trabalhei em maternidade uns 3 anos e fiz muitos partos, né? A criança, aquele aguaceiro, e às vezes molha quem está por perto. É nascer da água. Então a pessoa nasce da água quando nasce da maternidade. E depois ela tem o conhecimento da verdade, ela se converte. É o novo nascimento, que Nicodemos não entendia. Jesus falou, se você nasceu da água, tudo bem. Agora, se não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então são dois nascimentos. Nasceu da água, nasceu naturalmente, e agora você nasce da conversão. É o que Jesus falou para Nicodemos. Você nasceu da água, tudo bem. Tem que se converter. Agora tem que se converter para ver o reino de Deus. Você não quer ver o reino de Deus? O Nicodemos queria ver o reino de Deus. Jesus falou, tudo bem. Você nasceu da água, ótimo. Agora, se você quer ver o reino de Deus, tem que nascer outra vez. Do entendimento, do coração, da conversão. Então, a gente vai vendo essas coisas. Então, o mundo, o universo, a vida, a matemática, a física, o Juarez de Azevedo, acho que Juarez de Azevedo, era um matemático batista. Ele era matemático. Então ele pregava os sermões dele com fórmulas matemáticas. Ele pregava com matemática. E ensinava muita coisa que a gente não sabe. Se não usasse aquela matemática, a gente não ia compreender nunca. E ele pregava assim. Ele era um matemático, um engenheiro, esclarecido, e ele usava a matemática. Eu posso usar a medicina, usar a biologia. Podemos usar. Quer dizer, o mundo, o universo, é um dicionário para a gente. Então, quando a gente sabe que o bebê que fica tranquilo é aquele que acabou de mamar, nós vamos compreender. Agora, se eu não me lembro disso, eu não vou entender nunca que está falando de um estado de bem da alma, do coração, tão maravilhoso, que não dá para explicar, a não ser pensando num bebê que acabou de mamar e está no colo da mãe ali acolhido. É isso que o salmista diz. E nós podemos ter essa serenidade. Tão sereno em Deus, tão confiante, tão tranquilo, que a gente se sente um bebê que está no colo da mãe, já mamou, está protegido, espera na hora de dormir. Tá? Bom, continuando um pouco mais. Então, comentamos sobre a questão do significado. A irmã Maria José também focalizou isso, quando ela deu uma palavra sobre o salmo. E o outro tópico é sobre a natureza da serenidade. A serenidade é uma tranquilidade, é uma calma no coração, é uma satisfação, é um sossego, é uma quietude. Tudo isso a fé nos concede, tudo isso a fé nos dá. Certo? Então, nós podemos ter serenidade. Ele está tranquilo, ele está calmo, ele está suprido, ele está satisfeito, ele está sossegado, ele está quieto, sem desespero. O salmista que viajava todos aqueles caminhos perigosos, ele agora está em Jerusalém, diante do templo, e ele está sereno. Agora, como a gente está chegando, né, para um novo ano, a gente tem preocupação, né? A gente tem medo de coisas ruins que possam acontecer. Aí nós aprendemos com o salmista isso, que a gente chegou perto de Deus, a gente está na casa de Deus, a gente está na comunhão com Deus, então a gente está sereno. Há muita gente sobressaltada sobre o que pode acontecer, apavorada, gente apavorada, né? E esse cântico de Romaria, ele nos faz refletir sobre isso. Calma. Outro dia eu preguei, né, que o salmista falou, calma.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma, fique sereno, fique tranquilo. Essa é a função da fé, o papel da fé. Né? Eu estou falando então da natureza da serenidade. Duas coisas, repetindo também: tranquilidade, calma no coração, satisfação, sossego, quietude. E segundo, a serenidade, isso aqui que é muito importante. A serenidade é fruto de uma construção emocional voluntária. Muitos dos nossos estados nós podemos construir. Eu posso ser amoroso, eu quero ser amoroso, vou ser, eu construo esse amor. Nós podemos construir coisas em nós. O salmista construiu a serenidade. Nós podemos construir o amor, podemos construir a fé, nós podemos construir a serenidade, nós podemos construir a esperança. Ele diz, o que ele fala? Eu acalmo o meu coração. Acalmo e sossego a minha alma. Quer dizer, é uma coisa voluntária. Ele faz isso. Como disse, nós podemos fazer isso. Eu estou com raiva. Eu posso ficar amistoso. Eu posso fazer isso. Eu não quero ter raiva. Eu não vou ter raiva. Eu não tenho raiva. Às vezes nós ficamos com raiva de uma pessoa, mas eu posso não ter raiva. Eu posso construir um estado de tolerância, de amor, de paciência. Posso construir isso. Então a serenidade é fruto de uma construção emocional voluntária. Eu acalmo, eu de propósito. É de propósito. Por exemplo, você tem a sua mãe que te irrita. Você pode dizer, de propósito, eu não fico irritado. Constrói um sossego. Constrói uma serenidade diante de coisas provocativas. Então é isso que o salmista faz. Eu acalmo o meu coração. Eu construo a minha serenidade. Então, muitas das coisas da vida, por exemplo, agora vem ano novo, nós podemos construir situações para nós de equilíbrio, de sossego, de serenidade, de esperança, de paciência, de amor, de perdão, de tudo. Tudo que Deus quer que a gente construa. Né? Então, é um processo no qual a experiência com a vida com Deus produz maturidade. Deixei de ser arrogante. Ele acresce, o salmista acresce o seguinte, que muitas vezes nós somos autossuficientes, ele chama de arrogância. Na autossuficiência, nós somos arrogantes e aí nós não construímos o bem por causa de autossuficiência. Aqui o salmista diz que ele deixou de ser arrogante. Eu deixei de ser autossuficiente, deixei de querer ser o bonzão, eu me acalmo, me humilho, me tranquilizo, e então eu estou como um bebê. Porque o bebê, ele não tem arrogância, ele simplesmente está lá com fome, ele mama e fica bem. A gente tem que usar a fé nesse sentido. Eu simplesmente entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele, ele tudo fará, e eu me tranquilizo e eu me sossego. É um bom exercício para o ano que vem. O que virá? Como serão as coisas? Quais serão os desafios? Quais serão os sobressaltos? O que vai fazer raiva na gente? O que vai fazer medo? O que vai dar tristeza? Há uma possibilidade de nós construirmos a serenidade em nosso coração. O próximo item diz: a transformação que produz serenidade. A emoção do orgulho, da arrogância, da autossuficiência e dos desejos descontrolados podem ser transformados, podem ser modificados de tal maneira que a gente tenha o bem da serenidade. Então, o que produz a serenidade é a transformação dos sentimentos perturbadores que nós fazemos de propósito com a ajuda de Deus. Então, a emoção do orgulho, da arrogância,
da autossuficiência e dos desejos descontrolados. E a gente pode moderar. E o último comentário é que a pessoa que alcança a serenidade é aquela que coloca em Deus a esperança de construção do seu ser. Quer dizer, eu não quero ser construído por mim mesmo. Eu quero que Deus construa no meu coração a bondade. Eu não quero ser bom, eu não quero ser justo, eu não quero ser correto. Eu quero que Deus me faça isso. Quer dizer, é a minha busca. É a minha busca. Às vezes estamos apavorados, estamos inquietos. Aqui diz, o salmista diz: ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Põe tua esperança no Senhor. Seja tranquilo, seja sereno e deixa Deus cuidar de tudo. Ele vai cuidar. Ok? Alguém tem uma palavra, um comentário, por favor? Assim, só a transformação que produz serenidade, onde fala desejos descontrolados, seriam os nossos desejos de que tipo assim, de desejo, por exemplo? Expressar raiva, por exemplo. Tá? Você não me agradou, eu te agrido. Não há... É o impulso que destrói a serenidade. Porque muitas vezes nós perdemos a serenidade por causa de que alguém fez alguma coisa. E aí quem fica sem serenidade somos nós, não é, Solange? Alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa, e dentro do seu coração um tumulto. Dentro de nós um tumulto. Raiva, rancor, medo, insegurança. Aí o salmista diz: eu acalmei o meu coração. Acontecia muito isso quando eu trabalhava no banco, né? E aí a gente chegava lá, nossa, que serenidade para o início de um dia. E abria a porta, estava o primeiro cliente que atendia, ele já vinha com uma estupidez, ele já falava um negócio que aquela serenidade que eu estava, por exemplo, já foi embora na primeira cliente. Então, quando a gente dirige no trânsito, a nossa serenidade não pode depender do outro motorista. Tem que depender de nós com o nosso Deus. A serenidade depende disso aí. A serenidade, às vezes eu vejo algum noticiário na televisão e percebo que aquilo me perturba. Mas a minha serenidade, minha fé, minha esperança, elas não podem depender das coisas que estão acontecendo ao redor. Ela tem que depender do meu coração, eu e Deus. Né? Porque ele fala para o salmista, né? Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Então a fonte da minha serenidade, do meu equilíbrio, da minha paz, vem de Deus. Estava vendo na televisão as pessoas, umas mulheres escolhendo roupa. Aí uma estava experimentando um vestido branco. Aí ela disse: não, eu vou passar o ano novo com uma roupa branca, na esperança de que esse vestido branco produza paz. Quer dizer, um vestido branco, na passagem do ano, vai criar condições para que eu tenha paz. Depois apareceu uma outra com vermelho. O vermelho é a cor da paixão, é a cor do amor. Eu estou muito sozinha, quero que alguém me ame, quero que alguém se apaixone por mim. Né? A outra, um vestido amarelo, porque lembra o ouro. Quero melhorar a minha vida financeira, quero ter mais dinheiro. Certo? Nós pensamos isso. Mas isso não vai resolver. Um vestido branco não vai fazer você ter paz. Agora, nós podemos, com a presença do Espírito Santo em nosso coração, construir. Eu sossego o meu coração, porque Deus para mim é como a minha mãe, que eu sou um bebê e está tomando nos meus braços. Então, você pergunta, o que pode tirar a nossa paz? Quase tudo pode tirar a nossa paz. Mas a gente se prepara. A gente deve se preparar
Uma vez eu estava fazendo uma palestra para casais e verificava que a mulher reclamava que sempre que o marido chegava do trabalho, as crianças estava tudo bem, as crianças estavam bem, todo mundo brincando, todo mundo tranquilo. O marido chegava do trabalho, daí a pouco as crianças estavam brigando. Então ele era portador da perturbação. Ele vinha do trabalho porque sofreu no trabalho, foi maltratado pelo chefe, a coisa não deu certo, e ele vem carregado de rancor, de raiva, cansado, com calor. E quando ele entra em casa, daí a pouco as crianças estão tumultuadas. Ele é portador do tumulto. E nós, às vezes, somos portadores do tumulto. Quando a igreja, muitas vezes a igreja, que vem bem, daí a pouco começa a haver perturbações. Essa perturbação, ela não vem das paredes, vem do coração das pessoas. Em muitas situações, na igreja, que eu vivo desde criança, vi coisa assim, algo que perturba o ambiente, está todo mundo bem, daqui a pouco está gente com raiva, gente com rancor. Então é porque isso é produzido. Então nós precisamos saber que arrogância, orgulho, autoritariedade, autossuficiência, desejos, vontades incontroláveis, que essas coisas que nos tiram esse equilíbrio da paz. Então, assim, eu quero me sentir que Deus me permita como um bebê que acabou de mamar. Estou no colo, estou sossegado, minha mãe é totalmente confiável. Uma coisa interessante é que, em algumas teologias, a mãe é um símbolo do Espírito Santo, que consola, que conforta. E Jesus falou, temos um Pai, mas vou dar o Consolador, que não é o Pai, é o Espírito Santo. Então, esse Espírito em nós nos permite construção de serenidade. Tá bom? Senhor nos abençoe. Que nos dê paz.